16 anos no ar. Boa noite. Lá, vamos começar mais um Poder e Política. Hoje, falando com um jornalista aqui da cidade, ele escreveu um livro muito interessante, contando a história do sindicato dos hotéis, dos hotéis, bares e restaurantes, né, aqui da região. É uma associação muito forte, até porque sabe-se que nós vivemos aqui basicamente em hotelaria muito forte. E ele escreveu um livro contando essa história das pessoas. Chegou ao meu conhecimento, eu convidei para vir conversar comigo. Vamos falar desse livro. Eu quero também deixar registrado que não esqueçamos que o nosso mercado está mesclando-se, não é? Até então nós temos a hotelaria como principal força motriz do desenvolvimento da região, porque somos eminentemente turísticos. Agora, graças a pessoas empreendedoras, abriu-se um novo foco, um novo nicho, que é o educacional. Então, Foz do Iguaçu hoje tem aí 10 ou 11, 12, quiçá, não sei ao certo, mas são faculdades, universidades que estão aí. Então, nós estamos agora mesclados. Temos a hotelaria, o turismo e temos também o aspecto educacional com as nossas grandes faculdades que vêm se destacando. Eu vou conversar com o Alexandre Palmar, meu amigo. Seja bem-vindo, Alexandre. Olá, tudo bem? Tudo, e você? Então, Alexandre... Lucas, obrigado primeiro pela oportunidade e para a gente apresentar um prazer, um pouco o trabalho. Muito prazer. Cumprimento pela iniciativa de deixar registrado para a história um documento importante como esse. Eu vou mostrar aqui, para quem está nos assistindo. Vamos ver se aparece. Está aqui a capa. Na verdade, esse aqui é o boneco. Ainda não é o livro, porque o livro vai chegar amanhã. Na cidade, a editora manda amanhã. E na sexta-feira vai ter um jantar. Eu recebi, inclusive, um convite. Quero agradecer. Vai ter um jantar, hein? Jantar de chique. Lá no Hotel Recanto Parque, ali na descida da BR-277, né? Às 20 horas, estou convidado. Eu vou. E esse é o boneco do livro. E o livro chega amanhã. Mas eu estive folheando, é interessante. Agora vamos saber do autor exatamente maiores detalhes. Alexandre, então, qual foi a sua ideia ao escrever esse livro? Então, Lucas, eu estou no Sindicato de Hotéis já há algum bom tempo. Então, eu vou completar 10 anos. E um sonho antigo nosso lá era poder registrar isso, contar um pouco a história dos presidentes, dos funcionários, a história da evolução da hotelaria e a evolução da gastronomia. Então, surgiu essa ideia num primeiro trabalho inicial, quando o sindicato completou 35 anos, e num segundo momento, quando o sindicato estava prestes a completar 40 anos, que o sindicato é de 1975, então em 2015, um pouco antes, a gente começou a planejar o livro, né, com vistas para lançar naquele momento, mas não foi possível porque o livro foi crescendo, e a gente adiou um pouco esse projeto, mas hoje ele está concretizado. Maravilha. Você me falou que você cita no livro, eu tive folheando aqui o boneco, algumas figuras que são importantes nesse projeto de construção do sindicato. Por exemplo, eu vi aí que tem até o Alceu Vezoso, filho, Alceuzinho. Eu até trabalhei com o Alceu, trabalhei com a família, fui gerente do Bourbon de Curitiba, vi que ele está aqui. E o senhor o colocou a título de quê? Quando a gente... Por causa do Bourbon, não é? Sim, quando a gente elaborou o projeto do sindicato, o projeto do livro, desculpa, a ideia inicial era fazer a história do sindicato, contar a história a partir de documentos, de atas, de fotos, jornais antigos. Sim. E nesse primeiro momento, a nossa ideia era contar a evolução da associação, que foi para o sindicato. Para o sindicato. E o Alceuzinho foi um dos diretores do sindicato. Então, em 74, sim. E então, em 74, foi criada a associação e depois que foi transformada em sindicato. Então, a gente buscou contar a partir das memórias dos presidentes, que são 10 ao longo da história. Você pode citar alguns nomes aí? Eu falei do Alceuzinho porque eu o conheço. Quem mais? Temos o Pedro Roth. Vamos começar pelos presidentes, né? Isso. A gente já vai chegando ao seu. Então tem o Pedro Roth, Oswaldo Damião, Santos Salvati, o Júlio César, o Wilson Ecardi, Homero Girelli, o Exone Portes, o Carlos Tavares, o Luiz Antônio Rolim e o atual presidente, o Carlos Silva. Muito bem.
Então, a partir dessas memórias, a gente conseguiu resgatar a história do sindicato, pelo menos parte dela. E também a partir das memórias dos funcionários do sindicato, que são quatro, desculpa. Hoje 3, mas a gente traz o perfil de 4 funcionários. Aí surgiu aquela vontade de contar um pouco mais, não só do sindicato, mas também da hotelaria e da gastronomia da cidade. Mas a gente precisava delimitar uma linha de tempo. A gente não tinha condições de falar, vamos retratar a história da hotelaria e da gastronomia de Foz. Não. Vamos buscar, nesse capítulo de 74 para cá, contar um pouco da história, das memórias dos empresários de hotelaria e gastronomia. Muito então, bem. nisso que entrou o seu. Maravilha, é um documento importante, eu volto a repetir, vai ficar para a história, né? E a propósito, há quantas anda a gastronomia na fronteira? Vamos falar um pouquinho desse segmento, né? Ela está avançada, ela parou, como é que é? O que você diria? A gastronomia ela tem avançado, né? Eu acho que a hotelaria hoje está bem estruturada. Né? A gente tem uma gama, uma diversidade de hotéis de vários padrões, para que atenda vários perfis de público. Sabe a quantidade de leitos hoje disponíveis? Quase 28 mil. Ué, fala-se, eu já ouvi falar que tem mais de 30 mil. Não, quase 28. Registrados, né? Sim. Formais, né? Quase 28. Então é iminência de surgirem novos, né? O Bourbon mesmo está com uma unidade aqui prestes a inaugurar em frente ao shopping. Esses 28 mil já Está incluindo o Bourbon? Já incluindo na conta o novo Bourbon? Sim. Tá, 28 mil. Então, e a gastronomia, até então, até um tempo atrás, digamos que ela estava se estruturando. E hoje, a gente pode dizer, pela diversidade de estabelecimentos gastronômicos, pela qualidade, pela excelência no atendimento, e principalmente pela sua cozinha, né, sua culinária, já está avançando bastante. E o Sindhotéis, nesse processo, também veio a contribuir com a inauguração do centro de capacitação, cujo foco é a hotelaria e gastronomia, e tem uma cozinha lá que está capacitando 18 bancadas ao mesmo tempo, que está fazendo vários cursos, criando mão de obra capacitações para avançar ainda mais a nossa gastronomia. Ô, Alexandre, pode-se dizer que o Sindhotéis, hoje vamos chamar de Sindhotéis, né? É o Sindhotéis, Sindicato dos Hotéis. Ele é forte porque ele tem expressão dado ao segmento hoteleiro ser forte na região. Ele tem também, além desses cursos que vocês promovem, tem apoio também do Sesc, Senac? Tem parcerias. Tem parcerias, né? O hoteleiro, quando ele se associa ao Sindhotéis, ele paga uma mensalidade até para manter a estrutura, sim, não é isso? Ele contribui com uma mensalidade, mensal, né? Conforme o porte da empresa. Sim, uma taxa pode usufruir. Essa contribuição é feita sem resistência? Penso que não gostam de pagar, né? Ou não tem? A partir do momento que tem muita inadimplência? O empresário... Não tem. Não a partir do momento que o empresário tem a ciência, que a gente consegue mostrar a ele o tanto de benefício, de vantagem que ele tem ao fazer parte do sindicato, que fica o custo da mensalidade, ele reverte 2, 3 vezes para o caixa dele, entendeu? Ô, Alexandre, eu queria te perguntar uma coisa. Você é do meio. Nós temos aqui um importante instrumento que foi criado para captar recursos, que é para divulgar o Destino Foz, que é o Fundo Iguaçu. Quem esteve à frente dessa criação foi o Gilmar Piola, que hoje responde por duas secretarias do Chico Brasileiro, né? Turismo, Indústria e Comércio. O Fundo Iguaçu, ele mantém-se graças também a uma parceria com os hotéis, que cobram o chamado room tax, é uma pequena taxa. Você está familiarizado com esse assunto? Então, o Fundo Iguaçu, ele é uma ONG? Não, ele é um fundo e o dinheiro não é dos hotéis. O dinheiro vem a partir da bilheteria do Parque Nacional do Iguaçu e da Itaipu Nacional. Mas os hotéis não descontam também? Uma taxa? Os hotéis têm uma outra taxa. Cobram uma taxa? Uma outra taxa. Isso. Que repassa para o fundo também, ou não? Não, é uma outra taxa que vai para um outro órgão gestor. É o Convention Bureau? Sim. Ah, tá. Então está explicado. Que é o room tax, né? É o room tax, que, ou seja, é opcional. Eu me hospedo no hotel, sim, na hora do check-out, o recepcionista provavelmente vai me dizer, olha, se eu me atentar por aquele valorzinho ali, eu pergunto, mas o que é isso? Ele fala, é o room tax. Aí se eu concordar em pagar, eu pago. Se não, ele estorna.
É isso? Sim. Não é obrigatória a Se cobrança. ele não quiser contribuir, não Tá. contribui. E pergunto a você, existem espaço para dois mecanismos, como o Convention Bureau e o Fundo Iguaçu, juntos, Sim, com a mesma, que tem a mesmo enfoque de captar recursos para divulgar o destino? Sim, é porque o fundo, para existir por lei, É. ele precisou ter uma razão jurídica à parte. Certo. Então ele tem uma outra pessoa jurídica. Tá. Que é os recursos... Para poder vir essa Tá. eu acho que é R$1, se Entendi. não me engano, Então da o bilheteria Runtax do vai Parque para o Nacional convênio e do e o DTCU. fundo vai das pessoas que adentram o parque. Sim. É dessa forma. E, na sua opinião, o Destino Foz, o nosso produto, a maravilha que temos aqui, a Cataratas, o Parque das Aves, agora tem o Museu de Cera, né? Os nossos atrativos, eles estão sendo bem divulgados de uma maneira profissional que realmente traga o resultado da divulgação lá no exterior para trazer gente para cá? Na sua opinião? Pode ser Tem franco. sido bem divulgado e intensificada essa divulgação. E principalmente diversificada. É? Né? Se antes a gente tinha um modelo de divulgação, hoje a gente consegue, pelas entidades organizativas, o Convention, o sindicato, o Fundo Iguaçu, a gestão integrada, que é o que chamam, né? A gestão integrada do turismo, consegue atuar em várias frentes, de captação de eventos, de participação em feiras nacionais e internacionais, de divulgação na mídia, Sim. de receber jornalistas Estrangeiros. Ou do país mesmo, para sim, divulgar. de receber jornalistas aqui Sim. para que saia a mídia espontânea nas Sim, suas áreas. nos veículos. Nos veículos. Então, sim, Então, estamos evoluindo. Estamos nesse segmento? estamos. E sempre há o que melhorar, né? Isso é Você em falou qualquer área de uma coisa profissional. curiosa aí que criaram a gestão integrada. Na verdade, juntou tudo num bojo para fazer esse trabalho de divulgação. Isso daí. Assim? A iniciativa privada, o poder público, através da Secretaria Municipal de Turismo, Itapúblico Nacional, Sim, o Iguaçu todos Convention Bureau coesos, e o Contur, todos que é querendo... um órgão mais político também. Que atuando representa o Sindioter, naturalmente, tem uma cadeira no Contur, lógico. Tem. Não é? Vocês são representados lá. Sim. É o Conselho Municipal de Turismo. Isso. Onde se define mais as políticas públicas, né? Sem dúvida. Da área. Ô, Alexandre, aqui, bom, já chegamos aí, viu como é que é? Eu te falei. É rápido, que é VaptVult. Já avisou que estamos no intervalo, o primeiro. Estou conversando com o Alexandre Palmar, que é o assessor de imprensa do Sindiotéis. Escreveu um livro sobre a história desse sindicato no município. Vamos para o primeiro intervalo. Voltamos em minutos. De volta aqui conversando com o jornalista Alexandre Palmar. Alexandre, você naturalmente deve ter tido pessoas ao seu lado para concluir essa obra. Quem foram eles? Dê o crédito. Então, esse é um trabalho em equipe, né? É um trabalho que durou um tempo. A gente começou, como eu disse antes, em meados de 2014. Já se vão 3 anos. Então a gente levou um tempo razoável porque oscilava, né, o ritmo das entrevistas. Mas assim, dentro da Grampo Comunicação, que é a empresa que faz a assessoria de imprensa ao Sindicato de Hotéis e que editou o livro, tem eu que fiz a parte de edição do livro, redação e pesquisa, o Paulo Burger, que é um colega nosso, o Douglas Furiati e o Marcos Labanca, que é o nosso repórter fotográfico que fez a parte das imagens e também filmou, porque vai ter um documentário que acompanha o livro, que a gente vai apresentar sexta-feira lá no Recanto. Jantar. Sim. E o Pedro Lichton, que também participou de uma etapa do livro, que foi uma etapa mais das entrevistas. Entendo. E a parte de layout do livro, diagramação, um outro colega nosso, publicitário, o Lucas Markovics, que é da Agência Astronauta. Conheço. Formado aqui, inclusive, no ADC. Aproveita essa câmera aqui, se você quiser mostrar uns tópicos aí Então, o livro... da obra, né? Lembrando que não é o livro ainda, é o boneco. Basicamente é o livro. Coisa, praticamente então, a gente livro, começa abrindo com os presidentes, né? É uma pena que está meio longe, mas... Então, abre com os presidentes, tem as palavras... Você fez a entrevista também com esse pessoal, né? A gente fez 10 entrevistas com presidentes e ex-presidentes ou seus familiares, no caso tem 2 que a gente entrevistou familiares. Vamos fazer um registro aqui, até por uma questão de mérito.
o atual presidente do Sindifoz é o Carlos Silva, que é ali do Hotel Rafaim do centro, né, da família Rafaim, que é o atual presidente. Faz um trabalho muito expressivo, é o presidente. Temos ali quem? Samek? O Samek foi um apoiador. Então, do apoiador da obra. O presidente da Federação de Hotéis, o Alexandre Sampaio. Sim. E aí, o Piana, né? Da FEComércio. Da e aí, FEComércio. a gente fala da história da associação. Tá. Antes da criação do sindicato, a associação é de 74, cujo primeiro presidente foi o Santos Salvati. Tá. Depois entrou o Pedro Rotti e, na época do Pedro, foi transformado em sindicato. Tá certo. Então, tem a data simbólica, que é a data de 19 de maio de 75, Virou que sindicato. é a transformação da associação em sindicato, quando veio essa... Ministro do Estado do Trabalho, quem foi? Arnaldo Prieto. Me lembro. Quando veio a carta sindical. Ministro da ditadura, gente boa. Então, são dedicadas 4 páginas para cada presidente. Pedro Rotti, né, ali do Hotel Sol. Agora mudou o nome, né? Não é mais Hotel Sol. O Pedro está mais no Luz hoje. Tá bom. Que fica ali ao lado da rodoviária. Então vão ser 4 páginas com fotos históricas, sim. A diretoria. Estou vendo aqui o doutor Alceu Paio. Continua. Sim. E documentos históricos, as atas, cédulas de votação. E aí vamos indo. Santos Salvati. São 10 presidentes. Hein? Aí eu vou pular um pouco já aqui para metade dele. Sim. Aí nós vamos falar dos funcionários. Sim. Essa é a nossa sede do sindicato. O Euclides Sampaio, a Lucy, que foi fundamental nesse processo de pesquisa da gente, porque ela é a memória do sindicato. A Lucy está... Uma das mais antigas. Então, assim, ela foi fundamental para ajudar a encontrar as pessoas, encontrar os documentos, enfim. E a nossa... Não posso esquecer de 2 colegas aqui, Dona Célia e a Paola. Célia Martins e a... Paola, exatamente. Então, são atuais funcionários. Então, daí vai abrir uma sequência de fotos históricas, todas legendadas. Sim. Você pode ver que são bastante. Muito interessante. Um cuidado que a gente teve de legendar todas as fotos, desde as mais antigas às atuais. Sim. Os jornais internos do sindicato são uma amostra. Sim. E capas de jornais, recortes de jornais antigos, né? Maravilha. Uma parte do sindicato, dos serviços e tal. E aqui é o que é fundamental. Complementar essa parte das memórias. Sim, memória empresarial. Então, você tinha falado do Alceu. Olha aqui, o Carlinhos aqui do Quatro Sorello. Carlinhos Augusto. Estava na feira domingo. Um abraço para o Carlinhos Tartaruga. Temos aqui do outro lado quem é? Aí, para memória empresarial, são 2 páginas para cada empresário. Então, um perfil que a gente buscou dar nos textos foi de humanizar. Não de contar a história da empresa, mas sim da pessoa. Isso. Da onde veio, onde nasceu, quando chegou em Foz e como que foi a entrada dele nesse setor do turismo, da hotelaria ou gastronomia. Então, você tinha falado do Alceu, o Alceu está o primeiro aqui, né, das memórias. Exatamente. Então vai ter o Alceu, eu posso... Tá bom. Eu vou ter vários, vão ser 26, vou ter o Faustino. Tá. Finado Faustino do Estoril do Mirante. E do Mirante, né? Então vão ter 26, entre empresários e empresárias. Muito bem. Ô, Alexandre, você, com o advento da Itaipu, que foi que teve, naquele instante, que houve o start desse segmento hoteleiro, porque precisava de hotéis para abrigar todos esses milhares de barrageiros que aqui vieram, não foi isso? Foi isso. Estamos falando ali de meados dos anos 70. Em 74, a associação, os empresários da hotelaria e da gastronomia perceberam isso, que a cidade ia crescer. Ia crescer, ia dar um boom. Né? Ia crescer em população e logo também nos serviços para oferecer para essas pessoas, né? Para quem chegava na cidade. Então, os empresários se reuniram aqui na Avenida Brasil, no antigo sindicato dos madeireiros, e montaram a associação, já com vistas isso. O Faustino e o Santos Salvati, pioneiros. Na ata, eles mencionam isso. A necessidade de criar uma associação, já com vistas depois para a criação do implementar o parque hoteleiro. Né? Foi tudo feito gradualmente, de uma forma organizada, e está aí hoje. Né? Hoje nós temos um dos principais parques hoteleiros do país. Não é? Está entre os 5. Os 5 melhores do país, né? E também nós temos aqui uma captação de eventos muito forte, né? É um plus também do município, a captação de eventos, porque as empresas gostam de vir para cá,
Porque no mesmo tempo que elas se reúnem, tratam dos negócios, quando termina, vai no Paraguai, vai na Argentina. Sim. A indústria de eventos, por exemplo, tem um ranking chamado um ranking ICA, que é um ranking internacional. Nós estamos bem situados, né? Nós pulamos da 11ª posição para a quarta posição no Brasil, agora, né? No Brasil, entre as cidades brasileiras que mais recebem eventos internacionais. Exatamente. O primeiro lugar parece que continua sendo São Paulo, Paulo. ainda, depois parece que o segundo, Rio e São terceiro, Paulo, Rio, e nós estamos em quarto, Quarto. né? Coisa boa, né? Quarto. A cidade está crescendo, né? Às vezes tem essas intempéries aí, esses acontecimentos, vezes. não é? Você acompanhou aí essa última rebordosa, que eu chamo, né? Mas ela é forte, ela dá a volta por cima, não dá, Alexandre? Você como jornalista, o que você acha? Nós tivemos esses acontecimentos aí que... A cidade tem características que Ela renasce? renasce. O fato de ser de fronteira, né, de estar enraizada e uma economia muito dinâmica né? e próxima, com Porto Iguaçu, com Cidade do Ela Leste se e outros renova, municípios. né? Então a circulação de pessoas, de moeda É igual o grande. Fênix. Renasce das cinzas e Mas continua. não dá para descuidar, né? Não. Você agora você tem ideia quando é que vai uma família Vezoso vai abrir aqui essa unidade ali em frente ao shopping? Inicialmente estava previsto para o primeiro semestre. Agora, né? Mas O hotel está lá, está muito bonito. então, a data exata eu não Além tenho. desse aí, tem outro, mais um ou dois em andamento? Qual seria? O Mabu está ampliando bastante. Ah, o Mabu está ampliando, né? O Mabu está ampliando bastante. Tem projetos para a construção de novos hotéis na rodovia das Cataratas, naquela Tem região ali do um aeroporto. projeto ao lado do shopping do Palácio de Sim, Catuaí. naquela região ali. Não é assim? Sim. Um ali de 300 apartamentos, não é assim? E tem hóspede para tanto hotéis, ô Alexandre? Olha, uns 3 anos atrás, existia uma preocupação de que talvez se diluísse muito o número de hóspedes na Sim. quantidade de leitos que estava aumentando, que passou de 23 para 28 esses mil. 28 mil. Mas, dada essa divulgação constante, todas aquelas ações Esse que a gente falou, trabalho, isso. a gente tem conseguido, Aumentar, ano a ano, aumentar o número de Você- turistas que ocupam os hotéis. Né? Sim, que dão ocupação. Naturalmente, você tem ideia de... Hoje nós teríamos a ocupação média anual desse parque hoteleiro 50%. é baixa. Eles, É baixo. o setor, Eu fui o setor, do setor de hotelaria, trabalhei muito tempo em o hotéis. setor requisita 60% para manter a operação. Funciona assim, a hotelaria. Se você pega até 40% a média anual, você chega nos 40%, você empata receita e despesa. Fica ali, ó, meio que no vermelho, meio que no azul, 40%. 50% você já sai do vermelho, mas um lucro pequeno, né? O ideal mesmo é que, como você falou, conseguir uma ocupação média de 60% é um excelente resultado. Oscila em períodos de feriadão, lógico que isso quase que lota toda a rede, né? Sim, quase que ocupa mas esses aí tem um 28 período que fica Aí tem um vazio. período que fica descoberto. Você não esqueça uma coisa, o hotel é uma indústria chamada indústria sem chaminé, não é? Ela é curiosa, porque você tem que manter a cama limpinha, sem pó, o ar-condicionado funcionando, tudo às mil maravilhas, mas cada dia que o seu quarto, o seu apartamento dorme vazio, é um problema, porque você não recupera. Por isso que esse trabalho de divulgação é importante. e promoção tem que ser Agora, constante, cada vez intensificar mais. Né? Parece que o Chico, atento a essa questão, parece, eu não sei, eu quero ver a sua opinião. A escolha do Piola para essa importante pasta do turismo, indústria e comércio foi acertada? É um quadro que o município tem, é um nome técnico, um nome profissional que tem as condições e o conhecimento para tocar essa ação, esse novo governo colocado. Né? Então, a pasta do Piola, ela não fica restrita ao turismo. Não, ele tem os indústria, comércio e planejamento estratégico, Isso, que é uma área que ele vai bem, tem trânsito em Brasília, tem em Curitiba, desenvoltura, que é a captação de recursos e a execução dos projetos, esses grandes projetos que a cidade precisa, que é a duplicação da 469, os viadutos. Beira Rio. Sim. Ele me parece que é a pessoa certa no lugar certo. Né? Então, ele, inclusive, eu acho que essa semana, ou esse mês, essa semana divulgou as 50 ações, ou vai divulgar as 50 ações. Já divulgou. Primeiras 50 ações. Ele trabalha em cima de resultados. Sim. Meu querido garoto prodígio,
queria ser prefeito, não deu. E você também, você tem seu viés político, né, Alexandre? Você faz parte do PCD aqui na região, Eu né? tenho minha área de atuação dentro da minha base sindical, que é o Sindicato dos Jornalistas. Sim, você também é delegado do sindicato, né? Não sou delegado, hoje eu estou... Foi delegado muito tempo sou sindicalizado. aqui, né? Mas foi delegado, né? Fui O representante... Sindicato dos Jornalistas, depois que o Supremo Tribunal Federal entendeu de abolir o diploma, ele ficou meio que esvaziado. Mas ele é importante porque ele tem políticas de incentivo à classe, né? De valorização da classe, da defesa dos direitos dos trabalhadores, e também atuo no Centro de Direitos Humanos e a minha atuação política na cidade. Tá. Ô, Alexandre... Então eu tento conciliar essa parte da Grampo Comunicação, onde eu trabalho com várias entidades, várias empresas, eventos, com uma partezinha política também, né? Também. Ô, Alexandre, o turismo de compra aqui na vizinha Cidade do Leste, isso aí continua aí, não é? Faz parte também do contexto, né? As pessoas que vêm para cá continuam fazendo suas compras, ou não? A gente tem muita gente que vem só por conta das compras, né? Que nem visita os atrativos. Exatamente. Eu acho assim, que isso o muito forte. grosso das nossas visitas é por causa da compra. Eu diria que está equilibrado. Tá, né? Tá equilibrado. Ô, Alexandre, o parque, com mais de 1,5 milhão de turistas, chegamos ao final. não é pouca coisa. Né? Só para terminar a conversa. A última contagem, nós estamos em 2016, quantos turistas entraram no parque? Mais de 1,5 milhão. Mais de 1,5 milhão. Vem crescendo. Já tivemos aí 700, 800 mil. Foi um prazer recebê-lo. Parabéns pela o registro histórico, a obra, né? Está aqui mais uma vez. Quem quiser ver, daqui 100 anos, quem estiver vivo na época vai encontrar isso aqui contando a história, a nossa história. 30 segundos, Lucas. Termina, só para dizer assim, então todas as entrevistas a gente tomou um cuidado também de filmar. A gente gravou essas entrevistas. Tanto que dos presidentes nós vamos apresentar lá no Recanto, que vai ser um documentário com as 10 entrevistas. Então a gente tem um acervo de memória, de entrevistas de 2, 3 horas, com várias pessoas da cidade. Isso está disponível para as universidades, para as outras entidades. Lá no sindicato, quem precisar do livro, é só pedir. Tá bom, muito obrigado. Terminamos aqui mais um Poder e Política. Tenham todos uma boa noite.